Olá! Hoje a gente vai explorar um pouco mais a fundo a programação de um Data Logger CR1000. Temos como base um tutorial em vídeo bem bacana que mostra o passo a passo. Exatamente. É uma aula bem prática, né? Mostrando como usar a linguagem CR Basic lá dentro do software LoggerNet para instruir o datalogger o que medir, quando e o que é fundamental, como guardar esses dados de um jeito inteligente. Isso! A nossa ideia aqui é, então, destrinchar os blocos principais dessa programação. Como a gente declara o que quer medir, como diz para o datalogger quando e como fazer essa medição e como garante que esses dados vão ser salvos direitinho para análise depois. Vamos dar uma olhada nisso? Antes de pular para o código em si, talvez valha a pena lembrar rapidinho o que é o CR1000, né? Pensa nele como um computadorzinho de campo. Ele tem processador, tem memória, bateria interna e, claro, as portas para conectar os sensores. Ah, sim. E essas portas, os canais, têm umas particularidades, né? Lembro de alguma coisa sobre modo diferencial e single-ended. Isso mesmo. Os canais que medem tensão, eles podem funcionar em modo diferencial. Aí usam pares, um high e um low, tipo as pontas de prova de um multímetro, sabe? São 8 pares assim. Ótimo para sensores que pedem mais precisão, tipo termopar, sensor de radiação solar. Certo. Ou então, dá para configurar em modo single-ended. Nesse caso, cada terminal high vira um canal independente e todos usam um terra comum. Aí você dobra a capacidade, vai de 8 para 16 canais de tensão. É uma opção mais para sensores mais simples, talvez. E além desses, tem também os canais específicos para pulsos, né? Como o de um pluviômetro que fica contando as básculas. Perfeito. São canais já otimizados para contar esses eventos. E para, digamos, conversar com tudo isso, a gente usa o LoggerNet no computador. A conexão pode ser via cabo serial ou, hoje em dia mais comum, via rede IP, né? E é pelo LoggerNet que a gente vê os dados em tempo real, ajusta as coisas e, claro, coleta o que ficou armazenado lá no datalogger. Exatamente. Ok, então a base está entendida. Agora o ponto central. Como a gente programa o que o datalogger vai fazer? A ferramenta para isso é o editor CR Basic, que já vem junto com o LoggerNet, certo? Correto. Primeiro passo, claro, é ter o LoggerNet instalado no computador. Dá para baixar a versão mais nova de graça lá no site da Campbell Scientific. Mas, como a fonte até menciona, versões mais antigas, tipo a 4.0, também funcionam para essa programação básica. Então, a gente abre o LoggerNet, acha o programa CR Basic, inicia ele e aí seleciona o modelo do datalogger. No nosso caso, o CR1000. Ele até já abre com uma estrutura pronta, um template. Sim, um esqueleto básico e um detalhe útil logo de cara. Tudo que começa com apóstrofo, aquela aspa simples, é comentário. O datalogger ignora completamente. Mas para gente que está escrevendo ou lendo o programa, é essencial para deixar anotações, explicar o que cada trecho faz, ajuda demais depois. Olhando esse esqueleto do programa, dá pra ver que tem uma estrutura bem clara, né? Quase como uma receita de bolo. Boa analogia, é bem por aí. A primeira parte, os ingredientes, seria a declaração de variáveis. É aqui que a gente dá nomes para as coisas que vamos medir ou calcular. Por exemplo, public chuva. Pronto, criamos uma variável chamada chuva. Ah, certo. Um detalhe importante, o editor é meio chatinho com nomes. Nada de acento, cedilha, caracteres especiais. Tem que ser nome simples. Entendi. Letras e números, talvez um underline. Isso, tipo tempar ou chuvan. Ok, ingredientes declarados. Depois vem o modo de preparo. Exato. Essa seria a seção principal, o programa principal. Fica entre as palavras begin prog e end prog. É aqui que a mágica acontece, sabe? Onde a gente coloca as instruções que manda o datalogger ler os sensores, fazer cálculos, esse tipo de coisa. É a parte ativa. E a última parte da receita, o como servir. Ou talvez como guardar para comer depois. Perfeito. Essa é a configuração da tabela de saída de dados, que começa com Data Table. Aqui a gente define quais daqueles dados, que estão sendo lidos e calculados lá no programa principal, vão ser realmente gravados na memória permanente do datalogger,
e também com que frequência isso vai acontecer. É onde a gente decide o formato final do dado que vai para análise. Então, o fluxo na cabeça de quem programa tem que ser esse, né? 1. Declara a variável, o ingrediente. 2. Manda ler ou calcular essa variável lá no programa principal, o modo de preparo. E 3. Configura como essa variável vai ser resumida e salva na tabela de saída, o armazenamento. Esses 3 passos têm que estar ligados. Exatamente essa a lógica. Se faltar um, a coisa não funciona direito. Agora vamos olhar um pouco mais de perto o programa principal, esse trecho entre begin prog e end prog. A peça central ali dentro é um ciclo, um loop, que começa com scan e termina com next scan. Ah, o scan. Tudo que estiver entre essas duas linhas vai ser executado repetidamente. E esse scan é que define a velocidade desse ciclo. Tipo, a cada quanto tempo ele repete as leituras. Exatamente. Se você coloca scan 1 sec, ele vai repetir tudo ali dentro a cada segundo. Se colocar scan 10 sec, a cada 10 segundos. Pode ser scan 1 min a cada 1 minuto. A fonte até comenta que o CR1000 é bem rápido, consegue ler até a cada 10 milissegundos, ou seja, 100 vezes por segundo, 100 Hz. Uau, 100 Hz, para que serve tanta velocidade? Isso é fundamental para estudos mais avançados, tipo medir turbulência na atmosfera, sabe? Fluxos de gases, essas coisas que variam muito rápido. Mas para a maioria dos sensores de clima, como temperatura, umidade, ou mesmo o nosso pluviômetro, ler a cada segundo scan ou sec geralmente já está mais do que bom. E a sintaxe aqui é crítica, né? As instruções para ler os sensores têm que estar dentro do scan, next scan, e com aquele espacinho no começo da linha, a indentação. Fundamental. Esse recuo, a indentação, é como a gente diz para o programa. Olha, essa instrução aqui pertence a esse ciclo scan. Se você colocar a instrução fora do ciclo, ou sem o recuo, ou ela não vai ser executada no ritmo certo, ou o programa nem compila. É um erro bem comum para quem está começando. Vamos pegar o exemplo do pluviômetro para ficar mais claro. Como seria o passo a passo para ler ele? Ótimo exemplo. Primeiro, lá em cima, na declaração, a gente criaria a variável public chuva. Simples assim. Certo. Depois, lá dentro do ciclo scan, next scan, a gente usaria a instrução específica para contar pulsos, que é a pulse count. Dá para achar ela num menu lateral do CR Basic, ou se você já souber o nome, pode digitar direto. Em que a gente precisa informar para essa pulse count? Que parâmetros ela pede? Basicamente são 3 coisas principais. Primeiro, destination, onde guardar o resultado da contagem. Na nossa variável, chuva. Ok. Segundo, pulse channel, em qual porta física do datalogger o fio do pluviômetro está conectado. Tem que indicar o número do canal de pulso correto. E terceiro, o multiplier, quanto vale cada pulso que ele contar. Se cada virada da báscula do pluviômetro significa, por exemplo, 0,25 milímetros de chuva, a gente coloca 0,25. E aqui, atenção, o separador decimal tem que ser ponto, não vírgula. Se botar 0,25, vai dar erro na hora de compilar. Ah, detalhe importante esse do ponto. Muito importante. Tem outras configurações opcionais, tipo de sinal e tal, mas essas 3, Destination, Pulse Channel, Multiplier, são as essenciais para fazer funcionar na maioria dos casos com pluviômetro. Entendi. Então, a cada segundo ou no intervalo que a gente definiu no scan, o datalogger tá lá, opa, mais um pulso e atualiza o valor na variável chuva. Mas como você falou, não dá para salvar esse valor a cada segundo, ia gerar um arquivo gigante e inútil. Exato. Imagina dias, semanas, meses de dados de segundo em segundo para vários sensores. Ninguém consegue analisar isso direito. É aí que entra a importância da tabela de saída, a data table. Ela serve para quê? Para resumir essas leituras super frequentes em informações mais gerenciáveis, mais significativas. E como funciona essa parte do resumo? A gente primeiro dá um nome para essa tabela, né? Sim, começa por aí. Por exemplo, Data Table dados 10min, true -1. Esse nome, dados 10min, é importante. Ele vai aparecer lá no nome do arquivo final quando a gente coletar os dados. Ajuda muito a organizar, especialmente se você tem várias estações. Pode colocar Estação Floripa 10min, Estação Campinas 10min, sabe? Bem mais organizado mesmo. E teve um ponto que a fonte ressaltou como crucial para realmente salvar os dados. Algo que não pode esquecer de jeito nenhum. Ah, sim. O call table. Não adianta nada você definir a tabela bonitinha lá embaixo
se você não mandar o programa chamar essa tabela. Então, dentro do ciclo scanExtCan, você precisa ter a linha callTable dados 10min, usando o mesmo nome que você deu para a tabela. Ah, Sem essa chamada, a tabela está lá, configurada, mas o datalogger nunca recebe a ordem para de fato pegar os dados resumidos e gravar. É como preparar a receita toda e esquecer de levar para o forno, como você disse. Não acontece nada. faz todo sentido. E dentro da definição da data table, como a gente diz a cada quanto tempo ele deve salvar esse resumo? É diferente do scan, né? Exato. É diferente e complementar. A gente usa a instrução data interval. Por exemplo, data interval 0, 10, min, 10. Isso está dizendo o seguinte: olha, datalogger, a cada 10 minutos, esse 10min pega os dados que você acumulou ou leu durante esses 10 minutos e grava um registro resumido na memória principal. Então, o scan pode estar rodando a cada segundo, fazendo 600 leituras em 10 minutos, mas o data interval diz para só gravar um valor consolidado a cada 10 minutos. Perfeito. O scan é a frequência de leitura do sensor. O data interval é a frequência de gravação do dado processado na memória principal. E aí vem a parte legal. Como ele resume essas 600 leituras, no nosso exemplo, em um único valor para gravar? Quais são as opções de resumo que a gente pode escolher? É aqui que está o poder da data table. A gente pode escolher como agregar a informação daquele intervalo de 10 minutos. As opções mais comuns são... Quais são? Bom, tem o sample. Essa é a mais simples. Ela só pega o valor instantâneo da variável naquele exato momento em que os 10 minutos acabam. Para saber, por exemplo, a temperatura interna do logger paneltemp, seria sample1 paneltemp fp2. Você sabe o valor naquele instante, mas ignora o que aconteceu antes. Certo, uma foto do final do período. Isso. Depois tem o average. Essa calcula a média de todas as leituras feitas durante o intervalo. No nosso exemplo, com scan de 1 segundo e data interval de 10 minutos, ele pegaria as 600 leituras de paneltemp, somaria tudo e dividiria por 600. Seria average 1 paneltemp fp2 false. Dá uma visão mais geral do comportamento médio naquele período. Bem mais representativo para a temperatura, imagino. Geralmente sim. E para nossa chuva, do pluviômetro, a ideal é a totalize. Essa instrução soma todos os valores registrados na variável chuva durante os 10 minutos. Como a pulse count já multiplica pelo fator 0,25 milímetros por pulso, o totalize vai somar esses milímetros a cada segundo, se tiver chovido. O resultado final é o total de chuva acumulado naquele período de 10 minutos. A instrução seria totalize 1 chuva fp2 false. Perfeito para chuva. Assim a gente sabe quanto choveu em cada bloco de 10 minutos. E esse FP2 que aparece aí no final das instruções, o que é? Ah, boa pergunta. Esse parâmetro, FP2, ou pode ser outro, define o formato de ponto flutuante, basicamente o número de casas decimais que o dado vai ser armazenado. FP2 significa floating point com 2 casas decimais. Geralmente o padrão funciona bem, mas é um jeito de controlar a precisão do dado salvo. E olha, além dessas 3, sample, average, totalize, tem outras funções bem úteis. Tem minimum e maximum, para guardar o valor mínimo e máximo do período, o que é ótimo para a temperatura, por exemplo. Tem stdevap, para calcular o desvio padrão, ver a variabilidade. Ah, legal. E para dados de vento, tem até uma função específica, wind vector, que já calcula a direção e velocidade média vetorial do vento. Então, a escolha de qual função usar depende totalmente do que a gente quer saber sobre o fenômeno naquele intervalo de tempo. Nossa, isso é muito chave. A escolha da função ali na data table, average, totalize, sample, max, min, não é só um detalhe técnico. Ela define completamente a história que aqueles dados vão contar sobre o que aconteceu nos últimos 10 minutos, né? Usar average para chuva seria estranho, mas para temperatura faz sentido. Usar totalize para temperatura não ia dizer muita coisa, mas para chuva é essencial. Exatamente. Programar a data table já é uma forma de pré-análise, concorda? A gente está decidindo ali, direto no equipamento, qual aspecto da informação é mais relevante para a gente guardar. Totalmente. Ok,
Então, digamos que a gente escreveu o programa. Fizemos as declarações lá em cima, montamos o ciclo scan com as leituras dos sensores e a chamada core table, e definimos a data table com o data interval e as funções de resumo certinhas para cada variável. Qual o próximo passo prático? Agora é a hora da verdade. A gente precisa verificar se não digitou nada errado, se a lógica está correta e gerar o arquivo que o datalogger entende. Lá no CR Basic tem um botão tipo salvar e compilar. A gente clica ali. Ele salva o nosso código-fonte num arquivo com extensão .cr1 e chama o compilador para checar tudo. E se tiver erros? O que geralmente dá errado? Ah, o compilador costuma ser nosso amigo nessa hora. Às vezes um amigo meio chato, mas amigo. Ele geralmente aponta a linha onde está o problema e dá uma ideia do que é. Erros comuns são esquecer de declarar uma variável que você usou lá embaixo, usar vírgula em vez de ponto no multiplicador, 0,25 em vez de 0,25, lembra? Errar o nome de uma instrução, pulseCount em vez de postCount, ou o clássico dos clássicos, esquecer de colocar o call table dentro do scan. Imagina a frustração de compilar várias vezes. Faz parte. A gente corrige o erro que ele apontou, tenta compilar de novo, às vezes aparece outro erro e assim vai. Mas quando finalmente aparece a mensagem Compilation Successful. Que alívio! Exato. Significa que o arquivo .cr1 está sintaticamente correto, pronto para ir para o datalogger. Aí a gente volta para a tela principal do LoggerNet, conecta no datalogger se não estiver conectado ainda, seleciona ele na lista de estações e procura a opção tipo Send Program ou Enviar Programa. Certo. Aí seleciona o nosso arquivo .cr1 que acabou de ser compilado com sucesso e manda bala. O LoggerNet transfere o programa para a memória do datalogger. E a partir daí ele já começa a rodar esse novo programa sozinho? Imediatamente. Assim que ele recebe o programa novo, ele já começa a seguir as instruções. Vai ler os sensores na frequência do scan, vai acumulando os dados internamente, e a cada intervalo definido no data interval, ele aplica as funções da data table, faz a média, ou o total, ou pega o mínimo, o máximo, etc., chama a tabela com o call table e grava aquele registro resumido na memória principal. E fica nesse ciclo, 24 horas por dia, coletando e armazenando a história que a gente programou para ele contar. Fantástico! Declarar as variáveis, ler no scan, chamar a tabela, resumir na data table. Parece um fluxo bem lógico quando a gente entende as partes. Mas fica claro que as implicações de cada escolha, especialmente o intervalo de gravação e o método de resumo, são enormes. Mostra como programar não é só fazer um negócio funcionar, é pensar desde o início em como extrai o significado certo dos dados, lá na origem. Precisamente. E isso talvez nos deixe com uma reflexão interessante, né? A maneira como a gente escolhe resumir os dados lá na data table, se vamos guardar a média, o total, o mínimo ou o máximo de um período, não é só uma questão de economizar espaço na memória. É uma decisão que, na verdade, molda fundamentalmente a nossa interpretação do ambiente que está sendo medido. Uma média pode esconder completamente um pico extremo de temperatura que aconteceu, um valor máximo pode ignorar que, na maior parte do tempo, a temperatura esteve baixa. Verdade. Então fica a pergunta, será que existem outras nuances, outros padrões escondidos num fenômeno natural que a gente poderia descobrir simplesmente por experimentar diferentes formas de resumir os dados lá na ponta? Diretamente no datalogger, usando essas funções de minimum, maximum, stdev, de maneiras talvez não tão óbvias, antes mesmo da gente trazer os dados para o escritório para uma análise mais pesada, o que mais a gente poderia aprender só ajustando essa pré-análise feita pela data table?